exclusivo de ensino religioso do Brasil. Meu nome é Gustavo Kinusti e hoje teremos mais uma aula sobre islamismo, tá bom? Já escrevi os principais atributos aqui e características do islamismo, então vamos à nossa aula de hoje, tá bom? O islamismo, ele começou e teve como seu fundador o profeta Maomé, tá bom? A palavra Islã significa submissão. E Maomé, ele viveu na cidade de Meca por volta de 570 anos antes de Cristo, tá? E surgiu lá na região da Arábia, famosa Arábia Ocidental, tá bom? A doutrina do islamismo, ela sim, como os outros vídeos que a gente já viu, aliás, se você ainda não assistiu os primeiros vídeos dessa série de 6 vídeos, eu peço que você dê um pause agora aqui, clique aqui em cima, tá? E assista o primeiro vídeo sobre o que é religião, depois sobre cristianismo, judaísmo e continue nessa sequência de 6 vídeos, tá legal? Para você não quebrar a sequência e conhecer as 5 principais grandes religiões do mundo, tá? Então clique aqui em cima ou acesse a descrição abaixo do vídeo também, onde vai ter o link para você acessar os primeiros vídeos aqui também, tá legal? Então vamos lá, continuando a nossa aula, tá? Então a doutrina é monoteísta. Eles acreditam na existência de um único Deus. E o nome desse Deus é Alá. Não existe nenhum outro Deus, né, acima de Alá. E somente Ele deve ser adorado, tá bom? E eles possuem também uma doutrina sobre as 5 leis, 5 grandes leis do islamismo, tá? As famosas Sharias. São 5 pilares. Vamos falar um pouquinho sobre os 5 pilares aqui. Tirei algumas anotações, tá? E todo, né, islâmico, toda pessoa que faz parte da religião do islamismo, tá bom? Ela deve cumprir esses rituais aqui, tá? E esses regulamentos, eles visam a pessoa ela seguir a fé de maneira mais prática, de maneira mais bem restrita, assim, e cumprir realmente o seu dever de muçulmano, o seu dever de islâmico. E só lembrando esse detalhe, tá? Nem todo muçulmano é islâmico, tá bom? Eles possuem várias religiões naquela região, tá? Dentre elas também, inclusive, o budismo está presente naquelas religiões, tá legal? Então, assim, a gente não pode confundir um árabe com a pessoa que faz parte do islamismo, tá legal? Nem todo árabe, ele é islâmico, às vezes ele pode seguir uma outra crença também, tá? Mas a grande maioria, aqueles países do Oriente Médio em que possuem islamismo, tá? Eles possuem muitos adeptos e muitos seguidores, tá bom? E se uma pessoa ela sai do islamismo, é tido como uma grande traição, tá? Mas continuando sobre os 5 pilares do islamismo, as famosas Sharias, tá bom? A primeira delas é a profissão de fé. Todo islâmico ele deve acreditar que somente há um único Deus e há somente um único profeta, Maomé, tá bom? Existem outros profetas, mas o profeta fundador dessa religião é Maomé, tá? Então ele deve ter isso como profissão de fé. O outro, ele deve fazer preces rituais, ou seja, eles possuem costume de orar 5 vezes por dia, tá? Nos seguintes horários aqui, ó, ao amanhecer, meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e ao se deitar. E essa oração, ela sempre deve ser direcionada a Meca. Então sempre um islâmico, ele vai parar tudo que ele está fazendo e nesse momento ele vai fazer a oração. Então isso é muito sagrado para eles também, tá bom? Sobre doações, tá? Eles fazem uma contribuição anual chamada de zakat, tá? E é oferecida para os necessitados, para pessoas pobres. Então eles são aí obrigados a fazer essa contribuição anual, tá bom? E eles também praticam o jejum. Esse jejum é conhecido como o mês islâmico de Ramadã, tá legal? Em que eles diariamente, entre o nascer do sol e o anoitecer, eles são proibidos de comer alimento, bebidas e cigarro, tá bom? E crianças, doentes e idosos são liberados do jejum de Ramadã. Eles não praticam esse tipo de jejum, tá legal? Peregrinação, outra coisa muito importante também para eles. Uma vez na vida, pelo menos, ele é quase que obrigado a ir a Meca. E lá ele dá uma volta 7 vezes no santuário, né, ali onde tem a Pedra Negra, conhecido como Kaaba, tá? Que fica no pátio da mesquita de Al-Haram, na Arábia Saudita. Então, uma vez na vida, ele é obrigado a se dirigir a Meca. Tá bom? Então isso faz parte dos 5 pilares do islamismo. Tá bom? O livro sagrado.
Livro sagrado é conhecido como Corão ou Alcorão, que é a mistura, né, de Alá mais Corão. Então é o livro de Alá, tá? Esse livro que eles seguem possui muitas semelhanças com a Bíblia, tá? Aí eles acreditam em certas partes da Bíblia. Eles acreditam também que Jesus, por exemplo, foi um grande sábio, um grande profeta, tá? Eles não rejeitam totalmente a Jesus, tá bom? Eles aceitam o ensinamento de Jesus, inclusive, tá? Ensinamento sobre o próximo, ensinamento como praticar a vida e fazer o bem. Eles dão muitos conselhos a respeito dos ensinamentos que Jesus deixou, tá bom? O local sagrado é conhecido como mesquita, tá? Só uma curiosidade, eu moro aqui em Lages, Santa Catarina, e Lages aqui possui uma mesquita. Desde a década de 70 foi fundada uma mesquita aqui, então aqui tem uma presença dessa religião. E é a única mesquita da região sul do Brasil. Então só uma curiosidade para vocês, né? Quem sabe um dia visitarem aqui Lages e quiserem conhecer essa mesquita também, podem conhecer, né, esse famoso templo que eles chamam de mesquita, tá legal? O líder. Líderes são os 3 tipos principais de lideranças. Tem muitas outras lideranças de cunho político, né? Enfim, mas de cunho religioso, essa aqui, o califa, imã e o cheque. Tá? Então esses são os 3 tipos de liderança que existem dentro da religião do islamismo, tá legal? Então, são pessoas experientes, com bastante idade, e que conhecem bastante o livro sagrado e dão conselhos aí e realizam as cerimônias e rituais do islamismo, tá legal? Símbolo. O símbolo principal é a lua crescente, tá? Eu vou colocar uma imagem aparecendo aqui para vocês, como é que é o símbolo do islamismo, a famosa lua crescente, tá? Significa bastante riqueza, prosperidade, né? Uma pessoa que é bastante rica e possui bastante filhos, na religião do islamismo ela é tida como uma pessoa benquista, né? Uma pessoa de muita reputação, porque ela foi muito abençoada, tanto na quantidade de filhos, quanto nos bens materiais e financeiros também. Tá bom? Os grupos. Os 2 principais grupos do islamismo são os sunitas e os xiitas. Tá? Os sunitas faz parte de 90% da religião islâmica, tá bom? E os outros 10% são os xiitas. Os xiitas, em sua grande parte, eles têm muita posição política. Tem muita influência política, tá? Aqui. Então é assim, e só outro detalhe interessante, tá, da religião islâmica, é para que a gente evite ter preconceito relacionado a isso, tá? Então tem muitos seguidores, ainda mais quem faz parte desses 90% aqui, que não tem aquela visão radical que a gente normalmente vê na TV. A gente vê na TV aquelas grandes guerras daqueles grupos ultra-radicais que cometem atentados e tudo mais. Não são todos praticantes, em sua grande maioria, tá, que fazem parte desses grupos, legal? E eles têm grande influência assim, política, tá? Mas a prática religiosa, a grande maioria, eles não devem ser assim, tratados com preconceito, com hostilidade, tá bom? Então o fato de você ver um islâmico andando na rua não significa que ele vai ser uma pessoa que vai estar andando com uma bomba ou cometer uma atrocidade e tirar a vida das pessoas, tá bom? Então não tem esse preconceito, tá? O islamismo faz parte das 3 grandes religiões, né? Que a gente está falando aqui, né? A gente está falando da 3ª grande religião já monoteísta, tá bom? As demais aí, né? Ou não possuem nenhuma divindade, ou são politeístas. A gente vai estar falando mais pra frente nos próximos vídeos, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Se você gostou, comente aqui abaixo o que você achou, a parte que você achou mais interessante, ou a parte que você não conhecia do islamismo, tá? Pode comentar aí pra gente. A gente vai ficar bastante agradecido, tá bom? Dê um ok, um joinha aí, tá, um like, né? A gente fala assim. Compartilhe com aqueles que não conhecem essa grande religião, para eles deixarem de ter um grande preconceito em tua mente, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo.